Fala, fala, rapaziada, beleza? João aqui na voz aqui para poder falar um pouco sobre Vasco. Eu sei que hoje, né, é um dia aí de jogo entre Vasco e Audax Italiano pela Sul-Americana, mas eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre contratação. O Vasco ele sondou, né, hoje nesta terça-feira, o zagueiro do Botafogo, Alexander Barbosa, zagueiro canhoto, argentino de 31 anos, né, zagueiro importantíssimo do Botafogo. Vale ressaltar que o Botafogo ele vive uma situação muito delicada no atual momento por conta de problemas financeiros e problemas que está relacionado com a cúpula do Botafogo, né, do John Texon lá, as besteiras que ele vem fazendo, né, os calotes que ele vem fazendo e prejudicando o clube, isso é certo, né? Vale ressaltar que passou também por problemas relacionados a atraso de salários e também questões aí de premiações que não foram pagas. O Botafogo ele vive também eliminações aí, como esse ano na Libertadores, e um desânimo muito grande por parte dos jogadores. Os resultados também não vêm sendo muito bons. O Botafogo vem de 2 empates nos últimos 2 jogos, né? Mesmo tendo aí o Franklin Carvalho, né, o novo treinador deles. E o Barbosa ele também não vive aquele momento, né? Vale ressaltar que ele tem uma relação muito boa aqui no Rio de Janeiro. O Vasco sondou a situação do jogador, ele tem contrato até o final deste ano. O Botafogo ele tentou renovar a contratação do Barbosa, só que não obteve sinal positivo, as negociações foram travadas. Vale ressaltar também que ainda no momento não existe nenhuma possibilidade de renovação entre Barbosa e Botafogo. Isso significa o quê? Que o Vasco tem aí a oportunidade de poder fazer uma oferta contratual. Ele recebe um salário altíssimo no Botafogo, até por conta da sua valorização que ele tem aí em 2024, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. É um jogador que agrada muito a cúpula do Vasco, agrada muito o Renato Gaúcho. Vale ressaltar que o Vasco tem uma defesa horrível, uma defesa muito ridícula, mesmo tendo Robert Renan, que é um jogador jovem, um jogador ali habilidoso, né, o famoso 10 da zaga, mas também não tá aquelas coisas, e o Vasco não tem zagueiros que vêm aí fazer o feijão com arroz. Muito erro defensivo, muito erro aéreo, e o Barbosa, ele é aquele zagueiro que o Vasco não tem há anos, né? O último zagueiro que o Vasco teve nesse pique aí, xerife, que coloca a cara, foi o Rodrigo, né? Que sabia fazer o feijão com arroz na época do Vasco, aí 2015, 2016, né? Então há muito tempo que o Vasco não tem esse tipo de zagueiro aí que coloca a cara. É um jogador que, como eu falei, agrada a cúpula do Vasco, agrada Pedrinho, agrada Renato Gaúcho, tem contrato até o final do ano, né? O Vasco deve, de alguma forma, fazer sim alguma análise à situação do jogador, até porque ele quer ficar no Rio de Janeiro, ele gosta do Rio de Janeiro. O Vasco, ele querendo ou não, ele tem estrutura para isso, o Vasco consegue sim fazer uma estrutura para ele, até porque o Vasco tem grana, porque não quer soltar dinheiro, beleza? Então é uma possibilidade sim de Barbosa vir para o Vasco aí, né? Provavelmente, vamos ver no meio do ano, não sei, até porque o clima no Botafogo não é um clima muito bom, o Botafogo não vive um momento muito bom, né? Então é uma possibilidade, né? Até porque em questão de estrutura, né? O Vasco está acima do Botafogo. O Vasco não está devendo ninguém. O Vasco não está dando calote em ninguém. Enquanto o Botafogo não. O Botafogo vive uma situação muito complicada, com uma dívida de 1,6 bilhões de reais. Né? E o Botafogo não pagou nada. Então, é uma possibilidade sim desse jogador no Vasco, mas como eu falei, por enquanto, é apenas uma sondagem. Vamos ver aí no que vai dar, até porque o Vasco deixou de lado o Arboleda, né? O Vasco deixou de lado aí o Arboleda. Então é isso, rapaziada. Valeu, o Vasco sondou Alexander Barbosa. E vamos ver se o Vasco vai fazer algum tipo de consulta, alguma questão relacionada à negociação, alguma oferta que venha agradar ambas as partes e talvez o jogador venha ao Vasco. Tamo junto, rapaziada. Valeu.